Rondônia Educação, Canal 12, TV Porto Velho. No dia de hoje, nós vamos falar com o Dr. Marcelo Bessa, que hoje está como secretário de Segurança Pública no estado de Rondônia. O Bessa tem uma trajetória muito grande, muito significativa no nosso estado, como professor, como policial federal, mas principalmente pela trajetória dentro do governo agora, onde muitas decisões são tomadas, muitas situações de cunho, às vezes, muito polêmico, mas que também teve um tempo para vir até aqui, junto com a gente, conversar. Nas Faculdades Integradas Aparício Carvalho, FINC Metropolitana, o programa Rondônia Educação traz toda semana para você um convidado novo para poder falar um pouco mais a respeito do nosso estado de amor pelo Brasil, chamado Rondônia. Marcelo Bessa, seja bem-vindo, muito obrigada pela tua presença. E você, como está? Ótimo, graças a Deus, muito bem, agradeço o convite. A nossa amizade já é de longo tempo, né? Nina Lee e o casal, né? Ademir e Nina Lee, mas a gente também, a questão profissional, né? A gente está atendendo esse pedido, esse chamado aqui, e ficamos muito satisfeitos e fizemos questão de estar aqui para nos dirigirmos ao público acadêmico e familiares, público em geral, telespectadores do programa. De onde você é? De qual estado? Minha família é toda de São Luís, do Maranhão, mas eu nasci em Brasília porque meu pai, à época, trabalhava no MEC. E aí vem o histórico aí do magistério. Meu pai era professor, minha mãe é professor federal, do quadro federal, e trabalharam no Ministério da Educação e Cultura, à época, nos idos aí de 75. Então eu nasci em Brasília, mas me criei, minha família toda é do Maranhão, de São Luís. O curso de Direito para você foi uma paixão? Foi algo que já estava lá desde a sua adolescência? Ou foi uma opção que você falou assim, não, eu quero ganhar dinheiro e vou fazer Direito? Não que Direito dê dinheiro, mas foi isso? Não, na verdade não. Os primeiros cursos que eu, na verdade, comecei a ter uma simpatia e a pretensão foi Educação Física e Medicina. No entanto, o meu destino foi outro. Na verdade, acabei seguindo um outro caminho. Entrei para o Exército Brasileiro em 94, em São Luís. Logo em seguida fui morar em Fortaleza, no Ceará. E surgiu a possibilidade de fazer o curso de oficiais, um concurso para a Polícia Militar do Estado de Rondônia, em 98. Então, durante o curso de formação de oficial na Polícia Militar do Estado de Rondônia, eu tive meu primeiro contato com o direito, particularmente o direito penal. Então, ali que surgiu a paixão pelo direito. E tão logo eu concluí o meu curso, no início de 99, eu, chegando em Ji-Paraná, comecei a fazer o curso de Direito. E em Ji-Paraná também, além de ter feito o curso lá, você foi professor de algumas cadeiras. Sim, fui professor na própria instituição, fiz o curso do ano de 99 até 2003 e logo em seguida passei para delegado de Polícia Civil e delegado da Polícia Federal. E aí, voltando a trabalhar em Ji-Paraná novamente, obviamente que meus professores que já estavam ali como coordenadores de curso, como professores na instituição, alguns encargos de direção, também aproveitaram essa oportunidade de ter um egresso da instituição, sendo professor da instituição, como é até uma prática. A UBRA tem essa cultura, esse costume, essa tradição. Eu saí de lá também e fui dar aula no curso. De chamar os seus ex-alunos, né, os seus egressos, para voltarem como professor. E a gente aceitou de bom grado. Dentro do curso de Direito, qual foi a tua maior paixão? Assim, todo mundo diz que a gente, na verdade, a gente se apaixona ali pelo direito penal, mas a gente acaba casando com o direito civil. Não foi o teu caso, sua paixão foi direta. Apesar, eu estudava todas as matérias, como é importante realmente até passar num concurso público, e a gente aprende desde os primeiros semestres do direito que o direito ele é um só, ele é indivisível e não tem como a gente separar, só para efeitos didáticos realmente. Estudei todas as matérias, mas realmente minha paixão e minha especialização em pós-graduação é no direito penal. Dentro do direito penal, qual das áreas que você, assim, aquela área que você fala assim, eu posso lecionar sem, o convite chegou hoje, amanhã eu vou lá e dou aula. Qual dessas áreas te apaixona mais? É o direito penal 1, que lida com o direito material. É o Código Penal na parte relacionada realmente, principalmente aos crimes em espécie, a parte inicial do direito penal. Aí eu já começo a fugir um pouquinho do assunto com relação à parte processual e a parte material, que é mais afeta aos juízes, aos advogados, que é a relação de cálculo de pena, aquela questão mais afeta ali ao trabalho dos magistrados. Mas tanto o penal, material, quanto o direito processual penal na fase extrajudicial, ali na fase policial, de investigação, é a fase que a gente tem mais afeição. E também o constitucional. O constitucional é a base de tudo. Então, o constitucional também, eu já dei aula de constitucional, direito administrativo. Então, realmente tem alguma gama dentro do direito que a gente tem uma afinidade que gosta de lecionar realmente. Por sua
situação dentro do direito, principalmente por ser delegado. O Código Penal nosso, ele efetivamente, ele consegue atingir a expectativa de um cidadão que comete crimes, que de alguma forma contribui para uma depreciação dentro da sociedade? Como que você daria uma análise a respeito do nosso Código Penal, fazendo um paralelo com outros códigos de outros países? O nosso consegue atender? Bom, na verdade há uma dissonância no que a legislação penal prevê e o que a sociedade espera. A sociedade espera normalmente um tratamento mais recrudescido, o encarceramento como via de regra, né? E a linguagem hoje que segue nosso direito penal e processual penal é uma linguagem de cada vez mais de desencarcerar, de evitar a prisão, de se buscar alternativas à prisão. O que eu vejo que na verdade nós pecamos muito ainda na nossa legislação é na eficiência realmente da punição. Então o que gera reincidência, o que não é a impunidade em si, na verdade é a certeza da impunidade é que gera, né, e a demora em si responsabilizar o infrator. É isso que gera. Mas não podemos também acreditar que a penalização de todas as condutas, a banalização da pena, o aumento de pena exagerado vá resolver o problema da criminalidade, né? Nós não temos um sistema prisional adequado, não é um local onde as pessoas vão ser regeneradas, vão ser recuperadas, então a gente tem que levar tudo em consideração. Obviamente que medidas alternativas a penas ou medidas despenalizadoras, elas são importantes para aqueles casos de pessoas que praticaram crime pela primeira vez, pessoas que caíram, pais de família, ou pessoas que realmente por uma situação ou outra, como qualquer um pode acontecer, se envolveu na prática de um crime e não pratica isso aí de forma reiterada. Então para essas pessoas nós temos essas alternativas de punições restritivas de direito, ou seja, alternativas à prisão, ao encarceramento. Nos demais casos, nós temos que rever realmente, inclusive, a possibilidade de majoração, de aumento, de penas mais severas realmente. Dentro do direito, quando a gente pega a lei de execução penal, a gente não encontra em nenhum momento a palavra ressocialização, ainda que grande parte das pessoas diga que a ressocialização está intrínseca ali, mesmo sem ter a palavra. Qual que é o teu pensamento sobre a ressocialização dentro do cárcere? Bom, o meu pensamento com relação a isso é o seguinte, há uma linguagem muito forte no sentido de doutrinária, como você falou, de ressocialização, de regeneração, de reinserção social, partindo-se sempre de um pressuposto de um criminoso marginalizado, daquela pessoa, de um pressuposto que aquele que comete crime é sempre aquela pessoa que não teve acesso à educação, a um trabalho, a uma condição socioeconômica adequada e que agora eu preciso tirar essa pessoa do convívio social e trabalhar a sua reeducação, a sua reinserção e dar espaço para que ela tenha o acesso e tenha um convívio, um retorno ao convívio social. E isso é um pressuposto que é falso em algumas vezes. Nós não temos somente crimes e criminosos marginalizados. Nós temos criminosos de colarinho branco, nós temos criminosos no âmbito político, no âmbito de alto nível econômico, social, que para eles esse discurso de ressocialização não soa adequado. Então, e não vou falar. Até esse que é o colarinho branco, esse que é aquela pessoa que é culta dentro de um sentido de cátedra. Onde eu vou falar em ressocialização, reeducação, a uma pior, pessoa que é né? diplomada, pessoa que tem um status social, econômico, que tem um status político, para essa pessoa a linguagem é realmente a linguagem da retribuição da pena mesmo, da punição como castigo. E por vezes ele ainda é responsável pelo outro que cometeu um crime que vive à margem do direito. Com certeza, ele exclui essas pessoas dessas possibilidades. Se eu desvio dinheiro público, né, eu vou estar fazendo com que o dinheiro da educação, dinheiro de segurança, dinheiro de saúde, ele não chega àquele usuário que precisa desse serviço. Então, esse discurso, na verdade, de ressocialização, de reinserção social, não se aplica a toda a gama de criminosos que nós trabalhamos. Então, esse enfoque que nós temos dado da Polícia Civil em Rondônia, de procurar focar não somente aqueles crimes que não são também menos importantes, mas precisam de uma atenção também, que são os crimes que afetam a questão do dinheiro, desvio do dinheiro público, as fraudes em licitação pública, e que são tão perniciosos quanto um roubo, quanto um furto, um homicídio que acontece na rua. Bom, no dia de hoje nós estamos falando com o Dr. Marcelo Bessa, secretário de Segurança Pública no estado de Rondônia. E a gente estava falando no final desse bloco a respeito de ressocialização. Por muitas vezes, aquele que comete o crime, que tem educação, torna-se pior do que aquele que não tinha nada.
Porque a hipocrisia, a falta de caráter, a falta de vergonha na cara faz com que muitos políticos, inclusive, façam uso indevido do dinheiro público, fazendo com que aquela criança lá atrás, que ficou sem leite, sem educação, sem moradia, seja o marginal de amanhã. Então a gente tem que pensar muito nisso, principalmente as pessoas das quais tinham o dever de fazer e não fazem. A gente, quando a gente tem uma possibilidade, por menor que ela seja, a gente tem que fazer o que é certo. A gente volta já com o programa Rondônia Educação pelo canal 12 na TV Porto Velho, Faculdades Integradas Aparício Carvalho, Finca e Metropolitana. TV Porto Velho, canal 12, programa Rondônia Educação, apresentação Nina Lee. Faculdades Integradas Aparício Carvalho, Finca e Metropolitana. No dia de hoje, o nosso entrevistado, o Dr. Marcelo Bessa, secretário do nosso governo de estado dentro da área de segurança pública. Dr. Bessa, quando a gente fala de hierarquia, o senhor veio de uma formação militar. Como é que é trabalhar agora com o pessoal da civil? Bom, na verdade eu continuo trabalhando com a Polícia Militar também. A Polícia Militar ela é subordinada também à Secretaria de Segurança Pública. Então a Secretaria de Segurança Pública ela possui na sua estrutura a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros. São três instituições que têm características próprias. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros são até bem assemelhados, porque na verdade o Corpo de Bombeiros também é militar e saiu das entranhas da Polícia Militar. Então no ano de 98, foi o ano que houve essa autonomia do Corpo de Bombeiros, em que ele cindiu da Polícia Militar e se tornou uma instituição com a sua autonomia. Então, assim, eu já vim da formação militar do Exército, ingressei na Polícia Militar, que nós temos um militarismo um pouco mais temperado, mais atenuado, não é tão, assim, rígido, não são tão rígidas as regras de disciplina militar. Não é muito das nome do código, não, né? Não é tanto. E a Polícia Civil, ainda que não seja uma instituição militar, ela também é fundamentada na hierarquia e disciplina. Esse conceito desses pilares de hierarquia e disciplina, na verdade, eles se aplicam a todas as entidades, até privadas. Aqui você é diretora, você vai ter coordenador, vai ter outros cargos de pessoas que exercem função de chefia, de direção, de comando e que têm subordinados e que às vezes até muito mais severa a hierarquia no setor privado que no setor público. O seu subordinado ele desacata, ele desrespeita o superior, ele não cumpre uma determinada tarefa, uma missão, vai responder um processo disciplinar, às vezes demora. No setor privado, às vezes você manda ele passar no setor de recursos humanos, pegar suas contas e ir embora. Então, é inerente a qualquer instituição, seja ela pública ou privada, seja ela militar ou civil, vai ter hierarquia e disciplina. Então, nós não temos problemas, eu acho nossas instituições aqui, tanto as militares, a PM e o bombeiro, quanto a Polícia Civil, são instituições que, via de regra, quase que geral, nós temos profissionais muito disciplinados, que trabalham, desempenham suas atividades e os casos que fogem essa regra com desvios de conduta são levados à corregedoria que tem atuado de todas as instituições. As corregedorias têm sido muito contundentes nas suas atuações e são punidos à altura aqueles que eventualmente cometem infrações. Como que anda a situação de mulheres? Antigamente a gente tinha uma situação assim que mulheres, elas eram minoria dentro das polícias e hoje a gente vê que tanto dentro da Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiro, a gente tem uma atuação bem interessante das mulheres, né? Como que está essa situação aqui dentro do estado? Tem condição de pé de igualdade total com os homens. Então, tanto na Polícia Militar quanto Bombeiros e Polícia Civil, nós temos homens e mulheres que desempenham suas funções aí sem deixar nada a desejar um ao outro. E as mulheres têm se destacado. A mulher policial, ela é essencial às atividades. Inclusive, há atividades que exigem um pouco mais de toque feminino, uma sensibilidade feminina maior. A mulher para investigação, ela é muito boa. Com relação, acabou nisso. Mulher em investigação é uma bênção. Porque a curiosidade, o querer ir mais, o perquirir, é uma característica da pessoa que trabalha com investigação. E a mulher ela tem essa capacidade de observar detalhes, de observar ambientes, de notar comportamentos humanos, até melhor do que o homem. Então a mulher, seja na investigação policial, seja no trabalho de rua, no bombeiro, na polícia militar, no contato com o público, na convivência, nas palestras preventivas, no trato com as pessoas, elas têm dado um show. Dizem que as mulheres, quando fazem uma pergunta, elas já sabem a resposta, elas só querem a confirmação, né? Se você não vai confirmar, corre. Como que está a delegacia da mulher aqui? Tem atendido?
Como que é a procura, nós temos uma assim? demanda muito grande para que as delegacias da mulher elas sejam implantadas em todas as cidades. Toda hora chega alguma demanda política nesse sentido para que sejam implantadas. Mas a questão é, nem todo local comporta uma delegacia da mulher, mas isso não quer dizer que não tenha um atendimento diferenciado à mulher. O que a lei exige é que tenha um atendimento prioritário às pessoas vulneráveis, às pessoas em condições de vulnerabilidade, que é a criança e o adolescente, o idoso e a mulher. Então, nesses casos, mesmo onde não há delegacia da mulher, nós temos o atendimento prioritário a elas. Então, nas delegacias fazem uma espécie de clínica geral. Então, vamos lá, onde é que nós temos delegacia da mulher? Na capital e nas sedes de delegacias regionais, que são nas maiores cidades do eixo da BR, que é Guajará-Mirim, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena, Rolim de Moura. Então, São Miguel do Guaporé, até saindo do eixo da BR, são locais onde há as regionais da Polícia Civil e lá existem delegacias da mulher. Mesmo que não sejam nesses locais, nós temos delegacias genéricas, mas que também atendem a mulher de modo prioritário. Quando as pessoas que assistem o nosso programa, por não serem todas elas do estado de Rondônia, e muitas delas querem saber aonde os filhos estão estudando, aonde as famílias estão, pessoas que veem o programa em virtude de alguém que mora por aqui, ou que é mesmo por curiosidade nos conhecer. O nosso estado pode ser considerado um estado muito violento? Não acredito dessa forma. Nós temos até, inclusive, temos visto uma redução muito significativa de alguns indicadores de criminalidade. Com relação ao homicídio mesmo, nós tivemos aí de 2005 para cá, 2003 para cá, uma redução enorme. Nós já chegamos a ser o terceiro estado mais violento proporcionalmente do Brasil, quando época em que nossos indicadores aí de homicídios por 100 mil habitantes batiam aí a cifra de 68 homicídios por 100 mil habitantes. Hoje nós temos aí na faixa de 27 a 30 homicídios por 100 mil habitantes. E isso aí nós já nos coloca aí na 16ª posição no Brasil. Temos alguns crimes que não são típicos aqui na nossa região. Por exemplo, aqui em Rondônia nós não andamos no sinal de trânsito com medo de ser assaltados no sinal. Sequestro não é uma realidade comum aqui, sequestro de pessoas, extorsão mediante sequestro. Então, temos alguns crimes que são mais comuns e que eu vejo que realmente precisa melhorar. São os furtos à residência, até mesmo pelo aumento do consumo do crack. Essa grande horda de viciados aí que precisam alimentar o vício, praticam muito furtos nas residências e uma outra parte de pessoas até mais violenta cometendo alguns crimes de roubo realmente. Sejam roubos aos transeuntes, levando celular, os equipamentos ali, bolsa, pertences menores e o que é pior, alguns roubos nas residências. Esse aí que nós estamos tendo uma atenção especial, estamos tendo uma operação e estou chamando a Polícia Civil mais ainda a sua responsabilidade de apurar e tirar de circulação essas pessoas que cometem esse tipo de crime. Mas, em regra geral, eu não entendo como um lugar que os pais que estão com seus filhos aqui hoje e estão morando em outros estados da federação tenham um temor de achar assim, não, ali é um estado perigoso de se viver. Na verdade, não. Nesse ponto não chega a ser assim. Por nós sermos um estado de fronteira, o consumo de droga é uma situação muito evidente, as pessoas veem isso, mas, como o senhor mesmo disse, o crack hoje é a doença geral, é a patologia É uma pandemia mesmo mundial e a gente tem um investimento tanto para a fronteira, que o governo federal está disponibilizando, que nós estamos fortalecendo nossa linha de fronteira com meios, equipamentos, capacitação de profissionais e meios para que possam desempenhar seu trabalho e evitar que essas drogas entrem, que os veículos furtados e roubados saiam, que entrem armas também. E também na cidade nós temos outro plano do governo federal em parceria com os estados e os municípios, que é o programa do crack É Possível Vencer. Que aí nós estamos recebendo veículos que são centros de comando e controle móveis, onde tem um sistema de monitoramento, vídeo monitoramento. As câmeras são lançadas em locais de maior incidência de consumo de drogas, que normalmente são os mesmos lugares onde ocorrem furtos e roubos. Então nós vamos esse ano ainda, em torno de 60 a 90 dias, estar com esse sistema de vídeo monitoramento dentro do plano do crack aqui no nosso estado de Rondônia. E esse plano ele é vinculado à Secretaria de Segurança Pública? Secretaria de Segurança Pública dos estados, os municípios também e o governo federal. Quando a gente fala também em relação ao uso de droga, seja ela lícita ou ilícita, a gente vê uma situação da bebida, que é uma droga autorizada e que também causa danos absurdos. E às vezes a gente vê o pessoal falar que o WhatsApp avisa, não vai por ali que tem uma blitz, não vem por aqui que tem uma blitz. Isso atrapalha a polícia? Você tocou num assunto muito pertinente, Nina, com relação à bebida alcoólica. Muitos crimes estão relacionados ao consumo de bebida alcoólica, muitos mesmo. Por isso que alguns estados têm adotado, e aqui eu tenho dificuldade política em implementar isso, que é o que alguns estados têm feito, que é a redução dos horários, a restrição dos horários de funcionamento de locais que vendem bebida alcoólica para consumo ali.
Então, postos de gasolina, bares, teriam horários de funcionamento como algumas cidades do Brasil já fizeram e já tiveram grandes reduções. Diadema, em São Paulo, é uma dessas cidades que tinha indicadores altíssimos de homicídio, de lesão corporal, de outros crimes, que com simples medida de redução de horários de funcionamento dos bares, já caiu mais de 70%. Então, aqui nós temos vésperas para dia de quarta-feira, dia de domingo, que são dias de jogos de futebol, em que o consumo de bebida alcoólica aumenta, são os dias que temos mais acidentes de trânsito, violência doméstica. Então, o álcool também e a pessoa que está através de redes sociais, de alguma forma, informando onde estão havendo as blitz, ela está auxiliando aquela pessoa a se esquivar da lei, ingerir bebida alcoólica, dirigir o veículo e poder causar um acidente que vai causar um dano à sua própria vida ou até à vida de terceiros. É porque eu sempre comento assim, o pessoal que usa os meios de comunicação, principalmente da mídia, para poder fazer essa informação, ela esquece que ela pode ser vítima dela mesma. Porque é muito legal você avisar enquanto você, nenhum parente seu, morreu vítima de trânsito, morreu de alguma forma vinculada a isso. E as pessoas, eu entendo que as pessoas tinham que colocar isso em mente, que ela está burlando ela mesma. Quando você avisa na estrada que tem uma blitz, você está informando o cara que ele pode correr, ele diminui, mas ele pode te atropelar ou acabar com o teu carro ali na frente. Então, quando a gente tenta, de alguma forma, burlar aquilo que é para o benefício, nós nos colocamos também numa situação de risco. Pois é, e é uma forma de solidariedade que, na verdade, estranha. Eu vou estar passando na BR, eu estou vendo que tem uma blitz da Polícia Rodoviária Federal e eu dou sinal de luz para informar o outro condutor, que às vezes é alguém foragido da justiça, é alguém que está sob efeito de substância entorpecente ou de álcool e que pode causar um acidente, como você falou, em que vai envolver ela ou outras pessoas ou até você mesmo. Então não é uma forma de ser fraterno. Isso aí, fraterno no crime, não existe. Não existe solidariedade para auxiliar a pessoa a se esquivar do cumprimento da lei. Bom, nós estamos no Canal 12, na TV Porto Velho, Faculdades Integradas Aparício Carvalho, FINC Metropolitana, programa Rondônia Educação. O nosso convidado de hoje é o Dr. Marcelo Bessa. Nós estamos falando a respeito do nosso Estado, a respeito do direito, a respeito daquilo que acontece e que, de certa forma, todos nós somos e acabamos sendo responsáveis. A gente acaba sendo responsável pelas nossas atitudes e por negligenciar em relação à atitude que outras pessoas também tomam. Às vezes, por qualquer coisa que eu faça, por mais simples que seja, eu posso estar contribuindo uma coisa muito pior. Quando eu digo que eu votei em alguém e essa pessoa me traiu no seu voto, eu tive culpa. Quando eu dei sinal de luz na estrada e fiz com que o outro batesse o carro, eu também tive culpa. Pode até não ter uma culpa dessas que a gente fala que é consciente, mas como diria o Chaves, ainda é um dolo eventual, porque foi sem querer querendo. A gente volta já. TV Porto Velho, Canal 12, programa Rondônia Educação. No dia de hoje, conversando com o Dr. Marcelo Bessa, secretário de Segurança Pública do Estado de Rondônia, o nosso estado de amor pelo Brasil. Dr. Bessa, o senhor fez a faculdade de Direito e fez especialização. Qual a área? Eu fiz especialização em Ciências Criminais. Onde? Foi, na verdade, uma parceria entre o Instituto Luiz Flávio Gomes, à época, com a UNAMA, a Universidade do Amazonas. Então, coordenado pela professora Ada Pellegrini, um curso à distância, mas que não deixa nada a desejar, um curso presencial. E durou 18 meses aí, mas foi muito interessante, já está com um tempinho, já devo ter uns 5 anos que eu devo ter feito esse curso já, mas não quero parar por aqui. Pretende fazer mestrado? Pretendo fazer mestrado ou doutorado. Aliás, antes de receber o convite para assumir a Secretaria de Segurança, eu já estava articulando um doutorado em Salamanca, na Espanha. Só que depois acabou que surgiu esse convite inesperado, né, que eu não imaginava que fosse receber, até um assunto da nossa pauta também isso, né? Uhum. E assim, eu tive que suspender esses meus planos. Mas meu planejamento nessa área de educação é fazer o doutorado, é pelo menos concluir a formação em 2 idiomas, que é inglês e espanhol, né? Então, pelo menos isso a gente tem como projeto ainda ser pendente de conclusão. O senhor é uma pessoa extremamente jovem e dentro dessa sua juventude, algumas pessoas demoram, assim, décadas na sua vida para realizar sonhos. Não acredito que estava nos seus planos ser secretário do Estado, não acredito nisso. Mas como que foi receber o convite? Para o senhor, assim, como que isso se deu? Porque quando a gente recebe um convite inesperado, a gente toma um susto, fala, não sei se eu vou, não sei se eu quero. Como que foi isso?
Foi realmente inesperado, como eu falei. Eu estava em Rondônia desde 98 até o ano de 2009. Surgiu a oportunidade de ir embora de Rondônia por conta de ser delegado da Polícia Federal. Já estava em Rondônia há 11 anos e meio e surgiu a possibilidade de uma remoção para outro estado do Brasil. E eu pensei, tem estados que o custo de vida é mais barato, mas tem uma qualidade, a família da minha esposa e a minha toda no Nordeste. Eu falei assim, vamos embora então, né? Tinha cursinho preparatório para concurso, dava aula na UBRA, resolvi me desfazer, casa própria, me desfiz de tudo e realmente resolvi ir embora para Campina Grande, na Paraíba. E já estava lá 1 ano e 4 meses. E foi quando, dando aula em faculdade, que a paixão do magistério não me deixa ficar quieto, não me deixa ficar longe de sala de aula. Então já estava dando aula em 2 faculdades e um curso preparatório para a OAB. Né? E foi quando eu fiquei sabendo, através de um policial amigo meu aqui de Rondônia, que o governador estava sondando meu nome para ser secretário de Segurança. O detalhe dessa história é que eu não conhecia o governador, não conhecia ninguém. Isso as pessoas não sabem, né? Não sabem. Então, assim, não participei do processo político, não sabia o que estava acontecendo no processo político em Rondônia e o governador também não me conhecia. Então, assim, ele estava cercado ali de algumas pessoas que me conheciam e falou assim, não tenho nome para a Secretaria de Segurança, mas eu quero um delegado da Polícia Federal. Aí deram alguns nomes para ele e falou assim, não, eu quero um delegado novo. Não quero um delegado antigo, eu quero um delegado novo, com ideias novas. Aí uma das pessoas que estavam com ele falou assim, eu tenho uma pessoa que é um delegado de Polícia Civil, né, que tinha sido colega meu de curso de formação de delegado de Polícia Civil, que falou assim, eu tenho o Bessa já foi oficial da Polícia Militar aqui em Rondônia, é da minha turma de delegado da Polícia Civil e é delegado da Polícia Federal. Até então ele nem sequer sabia que eu havia ido embora do estado. E só abrindo uma aspas, que quando, na época que você estava como delegado na Polícia Federal, eu era defensora pública na Justiça Federal. E quando você foi embora, quando você saiu, fez muita falta em Ji-Paraná, em virtude da instrução dos inquéritos, que se o inquérito não for bem feito, tá todo mundo morto, né? E a tua competência, a qualidade do teu trabalho sempre foi muito elogiada por todas as pessoas, em todas as áreas da justiça. Assim, eu não acredito que o governador tenha te escolhido também assim só porque era jovem, porque a tua competência era muito colocada, muito vislumbrada ali. E foi um nome que, quando a gente ficou sabendo que seria o teu, muitas pessoas ficaram muito felizes em virtude da tua competência, e é bom que isso fique muito claro, né? A tua competência falou muito alto. O currículo falou por conta até mesmo dessa característica, dessa peculiaridade de ter feito parte das corporações daqui. Ter sido da Polícia Militar, ter sido da Polícia Civil daqui, pesou, e isso fez diferença na minha administração como secretário. Lá, infelizmente, algumas pessoas na capital não conheciam, minha vivência não era muito aqui em Porto Velho, era ali na região central do estado, Ji-Paraná, da região entre Jaru, Acacoal, Rolim de Moura, até a 429, até Costa Marques. Aquela ali era a área de atuação da Delegacia de Polícia Federal em Ji-Paraná. Então as pessoas ali me conhecem já desde quando eu era aspirante oficial da PM, desde quando eu era tenente novinho na PM, me conheciam, mas aqui na capital não conhecia, e alguns insinuaram que o governador estava importando um secretário da Paraíba. Na verdade não era. E assim, esse fato, como eu falei, de ter sido oficial da Polícia Militar do estado de Rondônia, ter sido, embora por pouco tempo, da Polícia Civil, me deu uma visão diferente. Eu já conhecia as instituições, isso me deixou mais confortável para aceitar o convite. E conheci o Estado, né? E conhecer o Estado também. Então eu cheguei sabendo quem eram. Eu sei hoje por nome quem são os oficiais da Polícia Militar, nas principais funções de comando, de chefia, de direção. Sei os delegados da Polícia Civil por nome também, os trato pelo nome, sei exatamente quem é quem dentro dessas instituições. Então, assim, sempre há um problema de aceitação no início, por conta, o militar ele é muito arraigado à questão da hierarquia, então eu era um ex-tenente. E aí eu tenho lá, acima de tenente, tem capitães, majores, tenentes coronéis, e aí o camarada vê você ainda sempre como tenente, mesmo que você seja delegado da Polícia Federal. Então demorou um tempinho para começarem a ver o trabalho, acreditar, angariar a confiança pelo trabalho e a lealdade das pessoas. Mas hoje o cenário é totalmente diferente, então hoje eles não veem o tenente Bessa, hoje é o secretário de Segurança. Mas hoje já não dá mais tempo de dar aula? Nem cursinho, nem Eu nada. cheguei a voluntariamente ministrar aula como professor convidado na Uni, na Universidade Federal, gratuitamente, dias de terça-feira até um determinado período, acho que passei um ano ministrando aulas, e a UBRA também chegou a me convidar novamente, mas eu também não tive como conciliar. As viagens são muito inesperadas, os compromissos eles surgem inesperadamente, então a gente não tem como conciliar. O cursinho eu procurei me afastar por conta de que na condição de secretário eu vi em algumas hipóteses a incompatibilidade. Então, digamos, se eu estou lançando um curso preparatório,
Se eu estou dando aula num curso preparatório para concurso público e ao mesmo tempo eu sou a autoridade que assina e lança os concursos, pressupõe que eu possa estar beneficiando alguma instituição. Então eu preferi me afastar da função de aula em cursinho preparatório para concurso. As únicas vezes que eu ainda ministrei aula em cursinhos aqui foi para o curso de delegado da Polícia Federal. Para a Polícia Federal. Então, para a Polícia Civil, Militar, Bombeiros, nenhuma dessas eu tenho pretensão de dar aula. Tem concurso aberto? Como que está? Todas as vagas do Estado, elas já estão todas supridas? Como que está essa situação? De forma alguma. Nós temos um cenário aí de evasão muito grande de policiais militares, civis e bombeiros, e até mesmo por conta da transposição. Então, é natural que esse ano tenha que abrir. Por mim, já estava aberto, já estava em andamento e, inclusive, já incorporando e nomeando as pessoas aprovadas no concurso. Mas não depende de uma decisão só minha, depende da decisão do governador, tem que passar por uma tramitação na Secretaria de Administração, de Planejamento, de Finanças, e isso já está sendo feito. Todos os processos foram montados, nós comprovamos ali que com os policiais que já foram embora, os profissionais que já foram embora, aquilo ali vai gerar uma desoneração da folha que é possível chamar outros, sem a gente aumentar a folha de pagamento. Então esses dados que estão sendo agora confirmados pela equipe do governo e esperamos abrir no mais curto prazo possível, para que esse ano a gente faça o concurso ainda e no mais tardar no início do ano que vem comecem os cursos de formação profissional. Que é diferente, não é como qualquer outra área do serviço público que você faz o concurso, o camarada é aprovado, nomeado, toma posse e trabalha. Nós temos que formar, é um policial que tem que fazer um curso de formação profissional, que é uma segunda fase do concurso público. Dentro dessa área que o senhor está agora, a gente vê uma situação às vezes de frustração, porque quando a gente está fora do cargo, a gente acredita que tudo pode ser feito, a gente faz planos, diz por que fulano não fez, por que o secretário não fez isso? Hoje, dentro da função, tem frustração? Tem alguma coisa que o senhor queria fazer, que as pessoas lhe criticam e o senhor fala assim, vem aqui no meu lugar, se coloca no meu lugar. É natural que as pessoas façam isso e é isso que impulsiona a gente a trabalhar e procurar corrigir e atender os anseios o máximo que a gente pode. Mas a parte burocrática, administrativa, ela frustra muito. Na parte de resultados, no âmbito da atuação policial mesmo, a gente consegue impulsionar um pouco mais o profissional, os delegados, os oficiais da PM e fazer operações bem planejadas com toda a equipe para que a gente possa tentar atacar todas as áreas e principalmente dar respostas pontuais em casos específicos. A gente até consegue ter um resultado um pouco melhor. Quando chega na questão administrativa mesmo, de fazer andar os processos licitatórios, de aquisição de materiais, de equipamento, tudo isso aí esbarra em normas da administração pública relacionadas à licitação, ao trâmite burocrático em si mesmo, que são muito frustrantes. Esse concurso mesmo, para mim, está sendo uma frustração. Eu estou querendo que ele saia logo, mas a gente tem que passar por etapas, tem que passar por pareceres de outras secretarias, e que às vezes demora o tempo que a gente não gostaria que demorasse. Então, são coisas que frustram realmente. Quando a gente não consegue dar uma resposta a um caso, quando a gente vê um índice de criminalidade de um determinado crime ali aumentando numa região e a resposta fica demorada, quando a gente vê um roubo a banco como aquele em Machadinho do Oeste e os criminosos não são presos, isso aí gera frustração. A gente tem que saber administrar essas coisas, porque não é fácil. É como se a gente, como secretário, se sentisse responsável por cada morte, por cada roubo que acontece. A gente está no programa Rondônia Educação, pela TV Porto Velho, canal 12. A gente volta já. Programa Rondônia Educação, Porto Velho, TV Porto Velho, Faculdades Integradas Aparício Carvalho. Doutor Bessa, o senhor gosta de cantar, né? De vez em quando. Ainda canta? Ou só em casa ou vai para o informal? Atualmente não, atualmente mais em casa mesmo, evitando. Tem um lugar que eu frequento normalmente, mas estou um pouco mais afastado, estou me recolhendo um pouco mais, em razão do trabalho realmente mesmo. O que o senhor gosta mais de cantar? Rock, MPB. Legião Urbana ainda? Legião Urbana, com certeza, é o carro-chefe, né? Bom, quando a gente fala, porque as pessoas também não veem que a gente tem uma vida da gente, né? A gente tem uma situação de cargo, o senhor é delegado, o senhor é secretário, o senhor é professor, mas a sua vida ali, as coisas que o senhor gosta de fazer, até para poder manter esse outro lado, tem que estar meio ativo também. Tem sim, tem que mostrar o lado humano. E a proposta até que eu criei na rede social, o Facebook, você é minha amiga lá também, é justamente mostrar que, apesar do cargo, das funções públicas e da seriedade da função, há um lado humano também. Há a pessoa por trás do cargo, há uma família, a atividade. Embora o meu perfil lá no Facebook seja mais algo voltado para mostrar o trabalho,
da secretaria, vez e outra, tipo, em doses homeopáticas, coloca alguma coisinha da vida pessoal, da vida familiar. A declaração de amor foi fantástica. Até a aniversário da esposa. declaração de amor, olha, fantástica. Aniversário da esposa recentemente. Então tem um lado humano, as pessoas saberem que existe o ser humano também ali. E tem sido uma ferramenta muito útil, porque as pessoas têm dado sugestões, têm feito críticas boas, construtivas, têm, assim, às vezes confortado a gente nos momentos que a gente está ali angustiado e dá uma explicação, as pessoas têm retribuído, até denúncias de fatos criminosos. Então tudo eu vejo, todas, sem exceção, dou um encaminhamento, meu gerente de inteligência já não aguenta. Na hora que chega eu só copio o código, vai estar aqui, recebi no Facebook, né? E obviamente a gente preserva o sigilo da identidade da pessoa, o anonimato. Então, para as pessoas saberem, o senhor lê mesmo as mensagens? Eu não tenho, infelizmente, tempo de ficar respondendo, isso aí não dá, não tem como eu conversar, porque está lá conectado, mas eu não estou no dia a dia, eu estou no trabalho, eu estou numa audiência, eu estou numa solenidade, então a agenda é muito agitada, e quando eu chego em casa, por volta de 8, 9 horas da noite, ainda tem que dar atenção para a filha, para a esposa, não me exime das obrigações de pai, às vezes de ensinar uma tarefa, de levar para passear, de botar para dormir, de ler um livrinho ali do lado, ensinar uma tarefinha, então tem essas obrigações também que a gente tem que estar ali do lado. Quando a gente fala do Facebook, às vezes as pessoas não veem que a gente está ali online, mas você não está online, é no celular, o celular está ligado, né? E às vezes as pessoas acabam ficando bravas com a gente. Teve uma situação essa semana que aconteceu, não só relacionada aos delegados, mas aos promotores, aos juízes, onde as pessoas fazem cobranças exaustivas a respeito de determinados assuntos e elas esquecem que se você der uma informação que não poderia ser dado, você acaba atrapalhando uma investigação. Fala uns pouco sobre isso, para as pessoas entenderem do atrapalho, assim, de como elas atrapalham, às vezes, querendo uma informação antecipada. É verdade, isso é importante você tocar nesse assunto, que a gente fica limitado. Às vezes eu tenho conhecimento do andamento da investigação, mas eu não posso falar nada. Então, às vezes, a imprensa fica chamando, as pessoas ficam perguntando, aí começam as especulações por conta, às vezes, da demora, que é natural de uma investigação, cada uma tem seu tempo, e as pessoas, às vezes, começam até a insinuar a falta de isenção da instituição. Isso que me aborrece mais, quando começam a desconfiar da idoneidade dos nossos policiais. Então, às vezes é o tempo que demora realmente, a gente não pode dar informações, senão vou prejudicar a investigação. E não pode ser leviano também, no momento oportuno, nós vamos falar. Na hora que tivermos elementos suficientes da comprovação do envolvimento da pessoa, vai ser feita a coletiva, vai ser dada a informação, vai ser publicada uma nota. Então as pessoas têm que ter essa paciência, têm que aguardar o momento oportuno. E outra coisa, nós não botamos panos quentes nas coisas, nós não ficamos acobertando dados estatísticos, não ficamos inventando ou tentando apaziguar coisas para esconder da opinião pública. Então as pessoas às vezes confundem. Outro dia, só a título de exemplo, criaram essa informação e fizeram uma especulação, uma onda de terrorismo com relação a sequestros de crianças na capital. Foi porque as minhas netas eu guardei todas. Foi. Então, na verdade, ali houve mais especulações do que fatos reais. E a Polícia Civil fez a nota, a gente faz, e depois que sai a especulação, você pode fazer uma nota oficial, pode falar a verdade, que aquela mentira já vira verdade. Aí não adianta mais. Então, o caso do Arthur Pietro é o que está pendente de investigação, de solução, realmente. Está de difícil solução, não se localiza, mas boa parte dos casos são situações que as crianças saem de casa, ou vão para ver um namorado, para visitar alguém da família, ou porque brigou com os pais, mas depois são localizados nos próximos dias. Uma delas, inclusive, foi um estardalhaço e a menina estava numa cidade vizinha com o namorado, Isso. né? Agora, de forma alguma, a gente quer esconder aqui das pessoas que há riscos de sequestro, há riscos de abuso sexual, que são maiores ainda do que os riscos de sequestro, e que tem que haver a cautela devida com pessoas que estão sob nossos cuidados. Então ninguém está dizendo aqui que pode ficar tranquilo que não está acontecendo nada disso. Ninguém está sendo leviano a esse ponto, mas tem que haver cuidado, mas não se pode também exagerar e se criar especulações e criar terrorismo. Tem pessoas que fazem terrorismo, pessoas que colocaram nas redes sociais que havia tráfico de órgãos, que duas crianças foram encontradas com a barriga costurada, a barriga aberta, não sei como lá, com esparadrapo, e que tinham subtraído os órgãos das crianças. Isso estavam aí dentro de um poço. Não procede. Então, e aí o pior é que tem gente que quer acreditar nisso. Tem pessoas que vivem do caos, que vivem da informação errada, do terrorismo. Lamentavelmente. Então, há que se ter cautela, há que se ter senso crítico, observar as informações que eu ou o diretor-geral da Polícia Civil, o comandante-geral da PM divulga através de nota oficial. Nós temos o dever de dizer a verdade, sob pena de responsabilidade, até criminal. Então, quando nós divulgamos essas informações, elas são fundamentadas ali, baseadas em informações da inteligência que busca as informações verdadeiras nos autos da investigação criminal e não em fofocas da rua. Então, é com base nas investigações, com base em dados técnicos, que nós divulgamos essas informações, essas notícias, essas notas.
Bom, eu lhe agradeço imensamente ter vindo aqui, ter disponibilizado do seu tempo, que eu sei que é muito precioso e em virtude de tantas coisas que acontecem no Estado. Lhe agradeço mesmo em nome da faculdade, em nome da TV Porto Velho. Mas agora eu gostaria de saber o que você mais gosta de fazer quando você não está no teu serviço, sem ser namorar. Gosta de pescar? Então vamos ver sobre alguma outra opção? Imagina. Não, ela vai gostar assim, agora, hein? Vamos não, eu gosto muito de estar em casa, eu sou de poucos grupos de amigos. Eu gosto de estar com os amigos, mas não é nada assim de muita gente, é só alguns grupos muito reservados. Para frequentar minha casa são poucas pessoas e eu também não gosto de incomodar ninguém nas suas casas, então são grupos muito pequenos de amizade. Ultimamente eu tenho gostado mais de estar em casa, de assistir um filme, de estar ali tocando música, tomar meu vinho, né? E às vezes sair para almoçar fora, para jantar fora, dar uma saidinha à noite de vez em quando com a esposa, com um grupo de amigos, cantar, né? Então, e minha atividade física, também que eu não deixo também de quando sair daqui... Vai para academia? Vou para natação. Então, eu tenho 2 dias de natação e 3 dias de corrida. Tem algum nado específico? Não, eu já fui atleta de natação na minha adolescência, então assim, eu nado qualquer... Mas assim, foi atleta daquele que chegava sempre em terceiro? Não, fui atleta de ir para brasileiro de natação e tenho, assim, norte e nordeste, pelo menos, brasileiro já é mais difícil de conseguir título ali nas primeiras colocações, é um campeonato no Brasil todo, mas em nível de norte e nordeste, campeonato maranhense, a gente sempre estava bem classificado, então, graças a Deus tive essa herança da minha família, dos meus pais que me puseram para fazer as atividades físicas, então hoje eu não consigo parar de fazer uma atividade física. Se eu ficar aí 2, 3 semanas sem fazer atividade física, eu já me sinto mal. Então correr ali no espaço alternativo ou mesmo em casa, na esteira, e fazer natação é ainda meu hobby ali fora do horário de trabalho. Eu dou o meu jeito ali antes de trabalhar de manhã cedo ou depois do trabalho à noite, que é menos vezes, mas sempre buscando cuidar da saúde. Mens sana, incorpore sano. Como que o Marcelo Bessa, secretário, vê o Marcelo Bessa, homem? Bom, uma coisa interage com a outra, né? As vivências que você tem na sua vida como homem influenciam no seu cargo, nas suas decisões, na sua forma de conduzir o cargo, na sua forma de lidar com subordinados, com os pares, com os colegas de trabalho. E também o cargo influencia na atitude da pessoa. Não tem como dissociar, de forma alguma. Então, o comportamento que eu tenho como secretário fica mais restrito. Eu tenho limitações de ordem, assim, até de segurança pessoal minha, da minha família, que não me permite estar em qualquer local que eu queira, não me permite fazer qualquer coisa que eu queira na rua. Então, impõe uma restrição maior, uma reserva maior e uma responsabilidade, um nível de maturidade, uma rotina de vida, né, uma compreensão da família, que aí a esposa sabe que tem grandes responsabilidades, tem grandes dores de cabeça, tem que estar muito equilibrado para poder ter a paz de espírito, tranquilidade, tomar decisões certas e poder conduzir da melhor forma possível. Pode, às vezes, não agradar a todos, pode não ter a eficiência que eu gostaria e a eficácia que eu gostaria que tivesse a segurança pública, mas é o melhor que eu estou fazendo. Uma mensagem para todos aqueles que estão, de alguma forma, subordinados a você, que possa passar para eles que você está atento, mas que nem tudo você pode. Deixar aqui aos nossos profissionais de segurança pública que, em primeiro lugar, há uma preocupação de toda a cúpula da segurança, minha como secretário de segurança, meu secretário adjunto, minha equipe que trabalha na Secretaria de Segurança, de gerentes e assessores, comandantes de corporação, PM, civil, bombeiro e seus escalões subordinados, todos irmanados e todos preocupados com a questão da valorização profissional, em dar as melhores condições de trabalho a todos e, em contrapartida, só querer o quê? A prestação de serviço de qualidade à sociedade. Então, tudo que for possível, embora a gente saiba todas as dificuldades, tenho certeza que às vezes o profissional está no interior, numa cidade, num extremo do rincão do nosso estado, mas nós sabemos das condições que estão ali. Talvez não tenha nem ido lá, na localidade, por enquanto, mas nós sabemos exatamente o cenário de como está lá, de alguma forma. E nós sabemos das dificuldades que enfrentam, porque eu já estive na ponta, eu já estive no interior, já fui tenente, já fui delegado de polícia e já estive trabalhando na mesma função que qualquer policial hoje da PM, da Civil, nosso, trabalha. Então, sabemos muito bem da dificuldade e estamos nos empenhando para que tenha as melhores condições de trabalho e a sociedade possa ter um serviço de segurança pública de qualidade. Querido, muito obrigada pela tua presença novamente. Espero que em outra oportunidade você possa vir, o doutor Bessa, o amigo Bessa, para falar com a gente. Obrigada mesmo, tá?
TV Porto Velho, Rondônia Educação. Para a gente poder entender as pessoas, como diz a música, é preciso que a gente conheça as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. A gente só pode falar daquilo que a gente conhece, a gente só pode sentir aquilo que a gente já viveu. Antes de fazer críticas, a gente tem que se colocar no lugar do outro e saber se efetivamente a gente faria melhor. Às vezes, a gente não tem sequer o conhecimento de como fazer e sai por aí criticando. Então, antes de fazer isso, lembre que você é a pessoa mais importante da sua vida. Lembre que você pode mudar o mundo a partir de você. Faz a sua parte, o resto cada um faz. Programa Rondônia Educação, TV Porto Velho, Faculdades Integradas Aparício Carvalho. No próximo programa, a gente se encontra.